Tô online. Deixa eu ver. Oi. Oi, gente. Ah, olha aí. O celular já começou bagunçado aqui. Aê! Oi, tudo bem? Ô, Acho que vamos esperar o pessoal entrar aqui ou vamos já começar? não, a gente espera um pouquinho, assim, a gente faz um aquecimento, paga um mico aqui por enquanto. Sim. Manu, Oi, tá boa a câmera? tá. A minha tá um pouco escura, né? Mas aqui não tem jeito. Aqui é um pouquinho escuro. Eu vou só limpar um pouco a minha câmera. A minha que tá escura, a sua não tá não, a sua tá clarinha. Tá. Vou pôr o fone. Vou colocar o fone porque às vezes fica melhor. Que isso, gente? Assim vocês estão ficando mal acostumados. A live hoje é da Manuela. É da Manu. Eu só sou co-participante. Nós vamos deixar, acho que os comentários, né? Deixa, porque é até pra gente ter noção se tá tudo ok. Gente, vocês que estão entrando aí agora, já vai nesse aviãozinho aí embaixo, ó, seja criança, tenha um coração de criança, um coração ensinável. Ouça a titia, ouça a Manu. Vai nesse aviãozinho aí embaixo, ó, e convida a galera pra live. É o que eu vou fazer agora. Manu, faz aí também. Enquanto Vou isso, as fazer aqui. pessoas vão. E aí a gente fica assim. Eu acho que Eu costumo, eu eu vou costumo mandar para todo mundo que aparece aqui. Umas 30 pessoas. ver. É capaz que eu vou mandar até para você. Eu vou mandar até pro Pablo, vai que ele entra, né? Eu fico nessa ilusão. Eu costumo mandar pro Pablo, eu costumo mandar pro Thiago Fonseca, aqui, ó, pro Júnior Neves. Eu tenho essa ilusão. Ah, não custa nada, né, gente? Uma hora vai que está lá de bobeira, recebe um chamado aqui, me vê, me descobre, fala assim, nossa, como que eu tô perdendo tempo? Até hoje não vi essa menina, gente. É isso Aí aí. pronto. Uai, se eu não pensar assim, quem é que vai pensar, né? Verdade. Eu fiz umas Fechou? gambiarra, uma gambiarra aqui para Então, colocar pro telefone. travadinha. Travou? É que entrou aqui, saiu. Ah, sim. Eu fiz umas gambiarra aqui para deixar o telefone certinho. Tomara que não caia. Mas você fala por quê? Eu fiz aqui com os brinquedos do Arthur e coloquei para não desligar o celular. Ai, ai. Ô, Manu, ó, tem os metanoiados chegando aí, ó. Sejam bem-vindos. Levi, eu vi que a Gleide já tá aí. Deve ter um pessoal do sul por aí. Tem? Sim, minha mãe tá aí, minha irmã. O Otávio tá fazendo o Arthur dormir, eu só tô. Ah, a mãe coruja. Débora, quem é Débora? Ela é do nosso grupo ou é conhecida sua? Eu fico até Acho, confusa. Eu chamo as pessoas, já não lembro mais quem é quem.
Eu. Não, um pouco de livro, tem uns brinquedos do Arthur também aqui. Depois eu tiro uma foto pra vocês verem como é que tá. Não, eu aqui, eu sempre encaixo o celular num suporte de vidro que eu tenho aqui. Mas tem dado certo também. Porque a gente não pode deixar de fazer, a gente já faz com o que tem, né? Tem que se virar, né? Manu, eu acho que a gente já pode começar. Acho que sim. Aham. Só um minutinho, amor. A música, tem uma Tá. musiquinha no quarto. Posso começar? Isso é mãe e isso é live ao vivo, gente. É assim. Quem Ai, e é a primeira live da Manu? é? Na verdade, eu já fiz uma, mas eu fiz para um grupo fechado. Aí era mais fácil, né? Porque eu sabia quem ia entrar, já conhecia o pessoal, eu até fiquei fazendo caretinha, né? Ó, Mas, também você pode ficar à vontade, porque é um grupo fechado, é um grupo bem seleto. É só amigos. sim, só 180 pessoas tem que bater, né? Daí tá de boa. É só, assim, a meta é uma meta razoável. Manu, se você me permite, eu tava ali ouvindo algumas coisas antes de começar a live e você tinha sugerido da gente começar em oração, né? Eu queria ver com você se eu posso ler uma parte aqui na Bíblia, que eu falei assim, tem tudo a ver, e bem dizer já é uma oração, assim, eu achei de uma força e acaba fazendo como se fosse uma introdução do que a gente vai estar falando aqui, né, que é sobre as camadas da identidade, as 7 camadas da identidade, né? E como o pessoal já está entrando aí, até mesmo para as pessoas continuarem entrando, como é uma leitura, né? Posso fazer aqui já? Pode sim. Isaías 32. Vejam, um rei reinará com retidão, e príncipes governarão com justiça. Cada homem será como um esconderijo contra o vento, e um abrigo contra a tempestade, como correntes de água numa terra seca, e como a sombra de uma grande rocha no deserto. Então os olhos dos que veem não estarão mais fechados, e os ouvidos dos que ouvem escutarão. A mente do precipitado saberá julgar, e a língua gaguejante falará com facilidade e clareza. O tolo já não será chamado nobre, e o homem sem caráter não será tido em alta estima. Pois o insensato fala com insensatez e só pensa no mal. Ele pratica a maldade e espalha mentiras sobre o Senhor. Deixa o faminto sem nada e priva de água o sedento. As artimanhas do homem sem caráter são perversas. Ele inventa planos maldosos para destruir com mentiras o pobre, mesmo quando a súplica deste é justa. Mas o homem nobre faz planos nobres, e graças aos seus feitos nobres, ele permanece firme. Vocês, mulheres, tão complacentes, levantem-se e escutem-me. Vocês, filhas que se sentem seguras, ouçam o que lhes vou dizer. Daqui a pouco mais de um ano, vocês que se sentem seguras ficarão apavoradas. A colheita de uvas falhará, e a colheita de frutas não virá. Tremam vocês, mulheres tranquilas. Estremeçam vocês que se sentem seguras. Arranquem suas vestes e vistam roupas de lamento na cintura. Batam no peito e chorem pelos campos agradáveis, pelas videiras frutíferas e pela terra do meu povo, terra infestada de espinhos e roseiras bravas. Sim, pranteiem por todas as casas cheias de júbilo e por esta cidade exultante. A fortaleza será abandonada. A cidade barulhenta ficará deserta. Já é o que a gente está vivendo. A cidadela e a torre de sentinela se tornarão covis.
uma delícia para os jumentos, uma pastagem para os rebanhos, até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto, e o deserto se transforme em campo fértil, e o campo fértil pareça uma floresta. A justiça habitará no deserto, e a retidão viverá no campo fértil. O fruto da justiça será paz. O resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre. O meu povo viverá em locais pacíficos, em casas seguras, em tranquilos lugares de descanso. Mesmo que a saraiva arrase a floresta e a cidade seja nivelada ao pó, como vocês serão felizes, semeando perto das águas e deixando soltos os bois e os jumentos. Então, eu achei assim muito interessante, porque ele fala de como nós iremos prosperar, passar por toda essa luta, mas enquanto o Espírito Santo de Deus não vier sobre nós, essa cidade, que eu até me ponho como ela, essa cidade que antes era agitada, depois ela passa por um deserto, mas o Espírito Santo vem sobre ela e ela passa a ter frutos. Aquele silêncio faz ela frutificar, faz ela analisar tudo que veio acontecendo na vida dela. Então, assim, tem várias partes que eu achei, assim, tremendo, muito lindo, mas não dá nem para explicar. A explicação era a leitura já por si só. Tá ótimo. O processo, hoje eu estava fazendo aqui o resumo, né, para eu não me perder, e é o processo, né? Deus ama o processo. Ele podia ter feito o mundo em um segundo, né? Sei lá. E ele fez isso para a gente entender que há processos. Vai ter um dia, ter um tempo difícil, né? Vai ter o deserto. E a gente precisa amar também isso, né? Amar o processo, amar crescer. Eu até uma vez eu ouvi falar assim, ó, que quem nasce pronto é monstro. Deus, ele fez a gente pequenininho mesmo para a gente ir desenvolvendo. Se a gente já tivesse nascido pronto, a gente seria um robozinho, né? Não teria muito por onde crescer. Deus é muito bondoso, na verdade, né? Se ele quisesse nos controlar ao extremo, mas você vê que ele tem um controle sobre todo mundo, mas para cada ser humano ele deu livre-arbítrio. A gente tem essa liberdade de agir, de tomar nossas decisões, de ter os nossos próprios processos de crescimento, embora ele nos dê o projeto, né? O processo cabe a nós, cada passinho, né? Manu, com você começar aí a temática. Eu só, antes do que tu tava falando agora de bebê, até isso eu tava pensando hoje de tarde, que como eu tenho o Arthur, né, é bem engraçado, porque às vezes as mães se preocupam tanto, né? Eu vi essa semana até uma moça aí que eu sigo respondendo o story dela. É normal as mães se culpar, né, pela criação dos filhos. E eu vejo assim que ao invés de nós ensinar esses pequenos, eles ensinam nós, sabe? E essa coisa de culpa, tipo, eles sentem isso, sabe? Por isso que muitas vezes tem se criado, né, adultos, adolescentes, tipo, tão ingratos, né? Porque eu creio que todas as mães que aqui estão assistindo tentam fazer o melhor para os seus filhos, né? E só para entrar nesse assunto que eu queria falar, mas que como é um desabafo de mãe. E eles ensinam muito nós, né? Porque que nem o Pablo diz que a gente fez o download deles aqui na Terra, né? E eles ensinam, tipo assim, o Arthur me ensina tanto, sabe, sobre simplicidade, sobre amor, sabe? E é lindo porque às vezes a gente quer estar tudo pronto, né? Eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro, eu quero ter tudo, daí eu vou ter um filho. Mas tu não precisa, ele não precisa de nada, ele precisa de ti.
Ele só precisa do colo da mãe, é sério, ou do pai. Pois bem, né? Tem gente que é assim, né? Fica esperando demais para ter um filho. Eu não entendo o que acontece com essas Se pessoas desse joga, jeito. se joga. Eu não entendo, assim, essas pessoas que ficam esperando tudo acontecer. É, eu também não entendo. Deus sabe do tempo certo. Essa live é para desbloquear eu mesma? Como é que é a história aí? Desbloqueio ao vivo. Eu tô aqui misturando meu chá, porque ele fez bagunça aqui. Então eu acho que eu vou começar, tá? Então vamos lá. Então vamos lá. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui, porque eu tenho uma parte para ler na Bíblia depois. Depois. Certo. Pode começar. Então, as 7 camadas da identidade. A gente está fazendo essa live em relação a uma palestra que o Pablo fez. E eu senti a necessidade de falar disso porque foi a primeira coisa que me tocou, né? A gente tem que saber quem nós somos para depois o resto fluir. Então, Sim. a primeira camada é o projeto. O projeto é aquilo que Deus fala que nós somos, né? Está em Gênesis 1:26, que ele disse, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Uhum. Quer falar? Quer falar? Ela já vira pra mim. Não! Ai, ai. Não, sim, é porque, igual, em relação essa primeira camada, que é justamente o projeto, né? Na verdade, assim, eu acho que é a parte mais simples. Parece, eu não sei se é porque a gente já sabe agora, parece que é tão simples entender que Deus nos fez e que o projeto é o que Deus fala, né? É o que Deus projetou para você. Parece que é tão óbvio e às vezes parece ser complicado explicar algo que para a gente já está sendo óbvio, mas existem pessoas que ainda não entenderam isso. Então, assim, o que impede você, muitas das vezes, de prosperar na vida, eu até anotei aqui, ó. Por que você não prospera em termos de identidade? É porque você não entendeu que você tem que ser como Deus. Como ele elaborou, né? Toda essa ideia do projeto em si, você tem que ser como ele é. Não é querer ser Deus, né? Mas saber andar os passos que ele estipulou, que ele criou para você. O projeto que ele criou para você, né? Ser como ele é. Agora, essa questão aqui, eu até tinha deixado aqui aberto, do Gênesis, né? Gênesis 1:26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, assim, isso aqui faz total diferença quando você entende que você é semelhança de Deus. Isso não é pouca coisa, né? Às vezes a gente perde a noção da proporção disso. Você é a semelhança de Deus. Você, tipo, analisa que quem fez tudo que existe no mundo foi Deus e você é semelhante a Ele. Tudo bem que isso é uma fagulha, é um pozinho de poeira, um grãozinho de areia perto do que Deus de fato é, né? Mas você não deixa de ter dentro de si a essência dele, a essência do Criador. Então isso te fortalece de uma forma que não dá para a gente expressar em palavras. Você não tem noção da força que você tem simplesmente por deter essa fagulhinha aí dentro de você que tem natureza divina. Dentro de você existe o divino, né? Só que aí, se você não entende isso, você menospreza a sua existência. Se você não entende quem você é, né, em Deus, quem você é em Deus, aí você relativiza. Eu vejo assim, você também falou que tudo para você começou com essa mensagem. Para mim também foi essa mensagem que foi muito impactante do Pablo. Porque embora eu soubesse muitas coisas de Deus, parece que eu tinha esquecido que isso aqui me fortalecia desse tanto. Eu detinha já algumas coisas, já vinha no processo, né? Só que eu tinha esquecido que isso aqui me dava tanto poder, sabe? Então é uma coisa que a gente tem que estar sempre enfatizando mesmo, porque
a natureza terrena, ela quer fazer a gente esquecer que a gente tem natureza divina. A gente tem uma fagulhinha ali da natureza divina, né? Tá, devolvo. E o bonito, não sei, assim, depois que eu descobri, tipo, isso, porque por mais que tá ali, tá na palavra, tá escancarado, às vezes é tão difícil para nós, sabe? E depois que eu descobri isso, parece que nada mais é impossível para mim, sabe? Parece que, Justa. tipo assim, né, que nem, sei lá, qualquer exemplo. Eu gosto muito de olhar o céu, sabe? Aqui em Eu Goiânia, o céu é lindo. também. E eu gosto muito de olhar o céu e conversar com Deus, sabe? E a gente, um dia eu tava me parando, me perguntando, eu disse, cara, a gente quer colocar Deus no nosso potinho, tipo, quem é Deus? Ah, Deus é tudo, tá? Mas tudo o quê? Ele é pai, ele é amor, ele é isso, mas a gente quer botar ele no potinho. E daqui a pouco veio uma coisa assim no meu coração, para de querer me colocar no teu potinho, deixa eu te colocar no teu. Deixa eu Aham. faz o que tu é, sabe? Tipo, é muito real essas coisas, porque depois que tu começa, até pra ler, assim, a Bíblia, tu já lê assim, uau, o que é isso, né? A gente olha pra Moisés, olha pra Davi, e a gente acha eles, uau, mas eles eram que nem nós, né? Tipo, só eles Se não entendiam, pior. só eles entendiam quem eles eram em Deus. Tipo, eles sabiam, não, Uhum. imagem e semelhança do meu Criador, pronto. O que o resto fala, eu não tô nem aí. E Não, e pode falar. essa questão aí, você falando deles, desses caras da história da Bíblia, o que a gente percebe também é que eles não tinham essa consciência de Deus. Deus escolheu eles, assim como ele nos escolhe, Deus nos escolheu, né, nos elegeu, e a gente passa por esse processo de descobrir quem a gente é em Deus. Eles também não tinham essa consciência. Deus fez com que eles passassem por esse processo para descobrir isso, né? Que é o quando eles de fato ativaram Quando eles de fato ativaram a essência, a identidade deles, né? Não aconteceu, não acontece isso no automático. Você não nasce, sabe? Você nasce com essa natureza humana e divina, mas você não descobre isso no automático. É um processo até para descobrir e ativar a sua identidade, né? É verdade. E a segunda camada, já falando, né, em relação a isso que a gente passa, é a Uhum. autoimagem, que é as pessoas que a gente confia, pai, mãe, professores, né? O que eles falam sobre nós, né? Muitas vezes a gente tem um bloqueio, às vezes a gente não consegue fazer algumas coisas porque lá atrás alguém falou que a gente era inútil, que a gente era incompetente, essas coisas, e tipo, às vezes é tão engraçado, porque quando eu vou fazer alguma coisa, até seja, eu acho engraçado. E escrever assim, tipo, qualquer coisa, eu gosto de fazer resumo, né? E eu vou escrever, eu não ocupo toda a folha. Eu fico paranoica. E de um dia o Otávio disse, tá, mas por que? O meu esposo, né? Por que tu quer fazer tudo tão perfeito, tudo tão certinho? É só um resumo, tu que vai ler. Eu disse, não, Otávio, é que um dia me falaram que a minha casa ia ser muito bagunçada por causa de um trabalho de escola. E eu fiquei assim, ó, e tipo, parece tão bobo, mas é tão real. Tipo, às vezes é uma palavra que tu recebe e que tu já fica toda travada, né? Então, a segunda é a autoimagem, né? Que é as pessoas e que a gente confia. E uma coisa que eu anotei também é que a gente tem que equalizar, né? A forma que se as pessoas falarem coisas que realmente a gente é, tipo, ah, tu é uma bênção, né? Tu é próspera, tu é isso, se condiz com o que Deus diz, a gente tem que aceitar. Uhum. Mas se não, Sim. tem que entrar no ouvido e sair no outro. É isso que eu É, entendi. essa parte eu até também anotei aqui, que a gente tem essa tendência, né, de confiar no que as pessoas falam. Até porque a gente cresceu assim, tendo o outro como espelho, né? Você acabava que se enxergava pelo olhar do seu pai, você se enxergava pelo olhar da sua mãe.
você se enxergava pelo olhar da sua professora. Então, você passou boa parte da sua vida se enxergando no olhar do outro. É chegado o momento de você se enxergar com o olhar de Deus, né? Você tem que se enxergar com o olhar de Deus. E aí, quando você passa a se enxergar com o olhar de Deus, esse momento acontece quando você crê em Deus, né? Você apenas, eu até ouvi hoje que eu achei interessantíssimo. Você é aquilo que você acredita. Então, se a sua vida inteira, a sua família disse, você é um burro, você é lento, você é inseguro, você é desumano, tarará, e você acreditou, você é. Agora, se Deus disse que você é filho dele, né? Que você é semelhante a ele, que você nasceu para dominar sobre essa terra. Se você acredita nisso, você é isso. E se você não acredita em nada, você é nada. Então, tá muito no crer e a validade é você que dá, né? Isso eu já meio que estou ultrapassando uma das camadas. Na verdade, ainda aqui na segunda camada, o que acontece? A gente valida muito o que o outro fala e normalmente a gente valida o que o outro fala esse outro que está próximo, né? Ele até menciona um exemplo que se fosse um mendigo que falasse que você não vale nada, você relativizava, você não ia ligar. Mas como é um pai que fala isso, ou uma mãe que fala isso, você dá poder para isso. Se você já tivesse consciência de quem você é em Deus, você questionava o que o seu pai e a sua mãe falavam. E isso não seria desonra. Isso seria só, pai, isso realmente está certo? Porque já pensou, você, como filho, tendo essa sabedoria, é porque a gente não acaba não detendo esse conhecimento tão cedo. Mas já pensou você, eu vou criar filhos assim, para me questionar, para falar assim, mãe, a senhora me chamou de preguiçosa? Não, eu sou filha do Deus vivo, eu sou muito ativa, mãe. A senhora percebeu aí o que a senhora acabou de falar? É mesmo, minha filha, é mesmo. Mãos ao alto. Não, mas isso é muito doido, sabe por quê? Porque ontem mesmo que eu tava olhando o negócio Sai do Caixão, eu queria muito assistir, o Arthur queria muita atenção, tipo, era um momento que ele queria atenção, eu não queria assistir desenho, porque senão eu boto ele desenho e ele fica de boa. E ele queria atenção, e eu disse, Arthur, tu tá só me incomodando. E quando eu soltei isso, sabe, ele me olhou com uma carinha assim, mãe, e daí eu comecei a chorar. Ai, ai. Mas é sério, tipo, é muito verdade. Eu também, criar filhos livres, né? Tipo, é isso. Antes eu tinha ciúme. Quando o Arthur nasceu, eu tinha tanto ciúme. Eu tinha ciúme até do meu esposo pegar ele. Ele pegava e ficava assim, cuida, não tá pegando certo. E agora eu entendi que o Arthur não é meu. Ele é meu por um prazo, sabe? E que esse prazo eu venha, como é que é, criar ele em princípios, né? Ensinar ele, né? Valores, a ser um patriarca, a respeitar, a amar, sabe? Amar Deus, a família. Tá criando um rei, né? Isso, e é tão legal quando a gente cai na real, porque deu muitas vezes, assim, eu tinha medo que o Arthur fazia tudo, assim, tudo eu tinha medo, sabe? Eu tenho medo disso, tenho medo daquilo. E agora, quando ele tá fazendo uma coisa que eu vejo que, tipo, ele não vai se machucar, que é um medo mais meu do que dele, eu digo, deixa ele viver a experiência, deixa ele, tipo, eu digo pra mim mesmo entender. Porque Até às porque vezes aí você entende que o que você mais teme é o que pode acontecer, né? É melhor você se libertar do medo, do temor. eu tô. Mas está sendo bem bom pra mim. Eu até tô fazendo essa live para as pessoas entenderem. Eu também tenho medo, gente. Não sou perfeita. Então, Processo, é um processo. Você já tá dando o primeiro passo? E verdade. tem que não tá nem pensando em começar. E é, mas vamos ir falando depois a gente vai contando mais coisas, porque eu tenho para todas as camadas alguma coisa. Não, ótimo, ótimo. É melhor assim. A terceira camada, então, é o autoconhecimento.
Eu até decorei o que Deus falou pro Abraão quando é o Lech Leha. É Lech Leha. Olha só, deixa eu levar. Que ele falou para Abraão quando ele disse que Abraão era para deixar a parentela, né? Ele disse pula para dentro. Lech Leha significa pula para dentro. Por quê? Ninguém vê, essa terceira camada ninguém vê. Eu faço, eu tomo atitude. Deus tirou Abraão, né, do lugar mais próspero para mandar para um lugar que não era tanto assim, na verdade. Uhum. E para mostrar para ele que não era o lugar, né? Às vezes a gente quer correr atrás de lugares abençoados, tipo, vou para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos é uma potência. Tipo, fui para Goiânia, né? Alguém aí saiu, não sei de onde, foi para Goiânia. Vou para Goiânia. Só que não adianta eu mudar e eu mudar de cidade e dentro de mim continuar a mesma Manuela lá de Santa Rosa. É bem assim, Sim. sabe? Quer comentar alguma coisa? Já terminou? Ela Não, começou assim que eu tô aqui pensando. Tava acompanhando. eu não, é que eu estou falando demais, sabe? Porque eu gosto de ficar falando. Eu penso, não. A gente conversou. Gente, a gente tava. Não, é a segunda vez que a gente se fala assim, né? Ao vivo, assim, por vídeo e voz. E a primeira vez que a gente se falou, a gente ficou 1 hora. Parece que a gente se conhece tem uma vida, né? Incrível. Será que tá tudo bem? Eu tô vendo. Tá tudo bem. Vocês vão falando aí, gente. Se acontecer alguma coisa, se não tiver ouvido a gente, a imagem sumir, vocês avisam, vocês são o nosso termômetro. Isso Manu, aí. nessa questão aí da terceira camada, se não me perco, autoconhecimento. Gente, eu tive um insight, vamos assim dizer, com essa mensagem agorinha que eu pirei. Porque ele fala assim, para Moisés sair. É Moisés, né, gente? Agora até me deu um branco. É Moisés, né? Não. E Moisés vai olhar para Não, até eu fiquei confusa agora se é Moisés ou se é Abraão. É Moisés. Não! Moisés. Enfim, Deus fala para ele sair e Deus fala para ele cair para dentro, né? Fazer essa análise no interior dele mesmo, de quem ele é, para ele passar a saber quem ele é. Foi o que eu disse até no início. Ainda não sabia quem ele era em Deus, ainda não existia essa confiança de quem ele era em Deus. E aí Deus fala para ele ir, mas não fala para onde ele iria. Fala para ele ir e não fala onde era, porque senão ele ia travar já no meio do caminho, né? E aí ele foi para uma terra que não era próspera, Abraão. E para uma terra que não era próspera. Aí o que acontece? Chegando lá, ele explica que quando você é próspero, a água que transborda do seu coração, a água viva que transborda do seu coração, aonde você estiver, por mais seco que seja, essa água ela cai do seu coração e ela faz até a terra que é deserta dar plantação, ser fértil. A água do seu coração, essa água viva do seu coração é que traz a prosperidade. Mas não foi nem isso em si que eu fiquei assim passada, é porque ele fala: sai da sua parentela, deixa pai, deixa mãe. Só que eu sempre vi isso como o que aconteceu com você, por exemplo, que deixou o pai, que deixou a mãe. Eu sempre vi isso como físico, mas hoje eu vi isso como espiritual. A camada anterior, ela é a camada da autoimagem. A autoimagem é a camada que os meus pais fizeram eu acreditar que eu tinha. Então, quando ele fala, deixa seu pai e deixa sua parentela, é muito mais do que simplesmente um espaço físico. Deixa também essa concepção equivocada que os seus pais lançaram sobre você, de que você era um inútil, de que você era ruim, de que você era não sei o quê. Então, não é só um deixar a sua parentela fisicamente, é deixar essa concepção que a sua parentela jogou em cima de você, lançou em cima de você. Se a sua parentela sempre disse que você é um fracote, agora você deixou ela, agora você é o que você quiser.
Porque você entendeu quem você é em Deus. Então agora, nada do que veio antes me importa. Nada das concepções da minha camada anterior me importam. Porque a minha camada atual é o que eu sou em Deus. Eu deixei tudo o que estava antes. Eu falei assim, não, é isso. Eu nunca tinha pensado nisso. Que além de ser algo que você tem que se lançar para dentro, é algo que você também tem que lançar para fora. Tudo aquilo que era dos seus pais, tudo aquilo de ruim que eram do seu passado. Eu falei, nossa, que insight! É que é muito real. Para coisas novas entrar, algumas velhas têm que sair, né? Uhum. É muito real. Aqui, até ele dizia assim lá na. Tava assim que Deus ele não vê a nossa dificuldade, né? Ele não tá nem aí para nossa dificuldade. Por quê? Porque ele já vê nós vencendo ela, ele já vê nós lá no reino, ele já vê nós. Sim. Porque é muito real isso, né? Isso que tu falou é bem verdade, porque às vezes a gente se afasta, a gente muda 2.000 quilômetros e continua. Oi? E continua sendo a mesma pessoa, né? Não vai adiantar. Assim, continua com as mesmas frustrações, continua com tudo igual, sabe? Carregando pessoas, né? Eu sempre que eu vou ter raiva, às vezes, porque eu era uma pessoa muito braba, sabe? Quando eu vou ter raiva, quando eu vou pra fazer alguma coisa, eu penso assim, eu não tenho nada que ver, ela deu o melhor que ela podia, sabe? Porque é libertador quando tu entende que tu não precisa carregar ninguém, sabe? Tipo assim, Uhum. mas pra mim foi o melhor que ela podia, pronto, sabe? Então, mas é um processo bem, como eu posso dizer, dolorido. Eu Não é sinto. fácil. Não é fácil. Ontem, Inclusive, em relação. Olha, eu já te interrompendo, pode falar. Pode ontem até concluir. o Marcos Paulo falou sobre a borboleta. E eu tava muito nessa vibe de borboleta e de casulo, porque não tem coisa mais, tipo assim, natural que a gente vê com os olhos, né? E que acontece com nós, né? A E transformação. isso, e daí, quando um dia, eu vou ter que contar, eu estava aqui com o meu esposo e estava acontecendo essa situação de eu mudar de cidade, mas não mudar a pessoa que eu era, sabe? Nervosa, briguenta. Não dá nem pra E ele acreditar olhando a carinha de meiga dela. e o Otávio, ele sempre me apoiou muito em qualquer situação, sabe? Mas ele sempre foi muito verdadeiro comigo. Ó, tu tá fazendo errado, tu não é pra ir por esse caminho não é legal, sabe? E ele me abraçou, e no que ele me abraçou, eu comecei a chorar. Eu disse assim: eu não quero mais ser lagarta, eu quero ser borboleta. Cansei! Ei, tem que manjar no casulo. Mas quando eu falei isso, parece que algo dentro de mim falou assim: já era. Tipo assim, vai pro casulo agora. E cada vez mais eu vejo assim que eu tô me libertando, tipo, me livrando, sabe? De coisas que antes eu carregava comigo. Hoje eu me sinto muito mais livre. Hoje eu consigo chegar até Deus de uma forma muito mais simples, sabe? Eu não precisei. Eu entendi muito que o amor de Deus é tão livre, ele é tão livre. Tipo, olha os passarinhos, olha, né? Os Olha lírios dos campos. Oi? É que tem uma passagem que fala para olhar os pássaros, os lírios dos campos. Sim, meu, e eu fico doida, porque assim, Deus é tão bom, sabe? Às vezes as pessoas criam umas estratégias que tu tem que fazer isso para ficar perto de Deus, tem que jejuar tantos dias, tem que orar tantos dias. Mas é só dizer, pai, eu tô aqui, fala comigo. Eu tô aqui, eu quero saber se Uhum. foi, e pronto, sabe? E isso tá sendo tão legal, isso tá sendo tão, É tipo, libertador, né? É eu digo para meus pais, eu digo, pai, mãe, parece que tem dias que tem uma cachoeira aqui em cima de mim, sabe? Que eu fico assim, cara do céu, que é isso? Onde eu tava? Nossa, muito bom. Então, Esse processo é muito bom. Inclusive aqui, nessa questão aí do autoconhecimento ainda, que eu até anotei, a questão do deserto, né?
fala que para você se conhecer, você vai ter que passar por esse deserto. E eu tenho eu tive, é um pouco do que você está vivenciando com essa mudança sua agora. Só que eu já vinha vivenciando isso há um certo tempo, porque assim, eu estava nessa de ser vista com os olhos do pai, ser vista com os olhos da avó, ser vista com os olhos da mãe, do esposo, e a gente acaba sendo muito limitado a ser aquilo que as pessoas veem. Você não é você realmente. Você acaba que tendo aquela sensação de que eu sou a Lorena pelo olhar de fulano, eu sou aquela Lorena pelo olhar do ciclano. Quem é a Lorena pelo seu olhar, pelo seu próprio olhar? Então, quando eu casei, eu entrei nesse deserto. Por quê? Não pelo casamento em si, mas foi quando a Lorena já não tinha mais espelhos. Ela já não tinha mais a avó, ela já não tinha mais o pai, e agora ela olhava para o espelho e ela se via. Então, eu precisei me ver. E como foi doído me ver? Porque eu olhava e... Quem sou eu? O que eu gosto? Porque eu fui criada muito nisso de o que eles querem de mim, o que eles esperam de mim. Então, foi uma fase tão doída que eu acho que foi a fase que eu tava abrindo as asas, sabe? E tava no deserto. Foi uma fase que eu achei que eu estava depressiva, eu cheguei a fazer acompanhamento com um psicólogo, assim, foi uma fase complicada. Só que, por exemplo, foi uma fase de muita solidão, uma fase de muita busca de aprendizado, uma fase que ao invés de ficar me lastimando pelo que foi, pelo que é, se está certo, se está errado, minha relação com isso, minha relação com aquilo, eu sempre busquei mais conhecimento. Foi uma fase de deserto que eu buscava água, né? Eu buscava água, eu buscava essa água viva. Involuntariamente, foi essa fase de deserto que me fez buscar a saída e me fez achar a solução. A gente precisa de passar por esse processo de deserto, numa fase ou outra da sua vida, para você se encarar, para você se enxergar em Deus. Eu já conhecia Deus, eu já sabia de Deus, mas eu não me via no olhar de Deus, pelo olhar de Deus. Muitas pessoas já tinham me falado assim, você é a menina dos olhos de Deus. Mas era uma coisa que eu ouvia da boca para fora, porque eu não me via como a menina dos olhos de Deus. Ela diz assim, agora, amém, glória a Deus, daí só que tipo, não tá na cabeça do... Eu ficava assim, eu pensava assim, tipo assim, tá. Eu não entendia, isso não chocava na minha mente. Agora não, agora eu entendo a relevância disso. E hoje eu me sinto tão completa, e hoje eu me sinto tão em si mesmada. Tem gente que fala assim, não é bom você ficar se achando. Eu tô mesmo. Eu tô me achando e assim, vai ser cada vez mais. Porque hoje eu me encontro, eu me acho em Deus. Eu estou me achando realmente em Deus. Não, eu gostei disso. Anota o código, gente. Eu estou me achando em Deus. Ai, foi top essa. Código da Lorena, tá? Então é isso. Vamos para a próxima camada. Vamos. Só complementando o teu deserto. Como não? Um dia eu tava falando com meu pai, eu disse pra ele assim, meu pai, a gente tava falando sobre o deserto, né? Porque, como tu disse, todo mundo vai passar, todo mundo vai ter que passar por essa fase. É um processo, é um crescimento. Mas eu lembro que aquele dia eu disse assim, pai, o deserto, ele é para ser passado em 40 dias e não em 40 anos. Aham. Não goste do deserto. Ai, eu estou passando por essa dificuldade. Não, queira a terra prometida. Queira o final, queira o que Deus tem para ti, né? Queira a transformação. Não é dizer assim, ai, eu preciso mudar, eu vou tentar. Não, eu já consegui mudar. Como? Não sei. Deus vai mudar. Né? A partir do momento que tu se posiciona com Deus, ele diz, pronto, já era, né? Não, e isso aí que você diz faz total sentido, porque a ideia era de fato 40 dias. Se transformou em 40 anos porque as pessoas eram mimizentas.
ficava reclamando até do pão que caía do céu. O povo era muito ingrato, era muito reclamão, em vez de agir, ficava só reclamando. Então, assim, se você estiver passando pelo deserto, mas não resolver agir o mais rápido possível, esse deserto só vai se prolongar. É você que vai descobrir o que você busca no final desse deserto, né? Não vai aparecer do nada. Até porque se aparecer do nada, você vai ser ingrato. Você tem que passar pelo processo, não tem jeito. O mais doido é que as pessoas, tem algumas pessoas que acham que Deus vai vir e vai pegar no colo e vai levar, sabe? Ai, Deus está no controle da situação. Não, minha filha, o controle é teu. Ele deu o joystick pra ti. Sim. Quem vai pegar é tu, sabe? Isso aí é uma coisa que eu fiquei me questionando muito se estava certo, sabe? E, de fato, Deus, ele está no controle de tudo. Ele está no controle de tudo, mas ele não está no controle da sua vida. Em relação à sua vida, ele te deu livre-arbítrio. Então, assim, o mundo, tudo em si, ele está no controle. Tudo acontece em Deus. A sua vida também acontece em Deus, mas ele te deu livre-arbítrio. E aí, as coisas vão acontecer, o desenrolar da sua vida em si é processo seu, não é... Eu fui ler ali e quase me perdi. Pronto, já falei. Não, minha irmã tá pedindo para mim mandar um beijo, né, pro pessoal de Santa Rosa. Vou mandar um beijo pro pessoal. Beijo, viu? Pessoal de Santa Rosa, amo vocês. Eu ainda vou conhecer Santa Rosa. Agora, queridos, ó, eu vou conhecer todos os lugares, porque o Pablo fala que ele não é circo, mas eu vou ser. Credo. Não, é porque o Pablo... Você entendeu? O Pablo fala que ele não é circo para ficar indo em todos os lugares falar. Eu quero ser. Eu quero ser circo. Eu vou em todos os lugares falar. Olha, mais uma dica que eu te dou. Não vai no inverno. Lá tá, acho que fazendo negativo. Tá Não, é horrível. frio. Eu não posso, gente. Eu não gosto muito de frio, não, tá? Só quando estiver bem. Assim, um clima ameno assim, e tal. Isso aí. Então vamos pra próxima. Nós não vai nem conseguir terminar essas 7 camadas. Nós vamos ter que fazer a segunda parte da live. Também não tem problema, não. Pra mim, sem problema. Então, o QI, né? A quarta camada é o QI, que é o desenvolvimento complexo do raciocínio, né? As nossas tomadas de decisões. O nosso cérebro, às vezes, eu já falei isso e eu tive que me corrigir. Eu dizia assim, o espírito, porque nós somos um ser triuno, né? O espírito é de Deus, o corpo, é nosso. E a alma é do diabo. Eu falava sempre assim, eu tinha essa noção. Aí eu fiquei. Aí quando eu olhei essa que o Pablo falava, veio um tapa na minha cara. O diabo não cria nada. Eu fiquei assim. Meu Deus, eu falei tudo errado. O diabo é criatura de Deus, por incrível que pareça. Isso aí, o que eu fiquei, né? Quando ele começou a falar. O cérebro é o nosso cérebro, que ele tem o viés cognitivo, né? Que ele nos puxa para baixo, porque, tipo assim, pensar negativo não gasta tanta energia, né? Olha, é só tu ligar a TV. Olha a TV como é que tá. É só tu ligar, é só tu não precisa. Nossa, é terrível. É só, tipo assim, tu acordar. Pronto. Né? E já para pensar positivo, tu tem que ir atrás, né? Tu tem que pensar positivo, tu tem que buscar meios de pensar positivo, tu tem que acordar, tu tem que dizer assim, não, essa vida não é para mim, eu quero melhor, eu sou melhor, eu sou mais semelhante, meu Deus. E isso gasta energia, isso gasta um tempo do seu cérebro. Então a gente tem que desenvolver ele, mas não confiar, né? Quando pensar em fazer uma coisa que tu vê que aquilo é o teu cérebro, é bom tu parar e pensar, não, será que isso realmente provém de Deus? Provém do meu espírito? Provém do que é a fonte que é para mim? Pode. É porque o cérebro, ele é enganoso, né? Ele é enganoso e ele gosta de poupar energia. Então, assim, ele vai querer algo que você reage imediatamente, justamente para poupar o esforço. Para analisar. Se alguém está te maltratando, é bem mais fácil eu ir dar um soco na cara da pessoa, pronto.
economizou minha energia. Gente, é só um soco, eu não vou precisar de ficar uma semana de repente tentando resolver um problema, eu resolvi no soco. Então, esse lado muito prático, muito racional do cérebro é o que a gente tem que evitar, que é o que Jesus até falava, se alguém te bate de um lado da face, dê o outro lado. Você tem que ter essa... É quase como se você tivesse um retardamento mental na hora que as coisas explodem. Você tem que ficar assim, eu vou voar como uma borboleta. Eu estou tranquila. Infantil, tipo, hoje eu vejo assim, tem aquela passagem da Bíblia que Jesus diz pra gente ser como criança. Eu vejo em várias situações, mas principalmente uma que meu pai também sempre falava. Olha a criança, quando tu pode surrar uma criança, daqui a pouco ela tá ali te pedindo colo. Tipo, a simplicidade, né? O amor, eles não vêem maldade, né? E pra gente ter essa essência de alguém me atirou uma pedra, alguém me assaltou. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo seu propósito. Gente, mas essa menina tá tão bonitinha na palavra. Eu tô olhando assim, eu tô tão orgulhosa. Nem sei se eu deveria, não, mas eu tô orgulhosa. Eu tô achando lindinha. A evolução. Meu, demais. Assim, depois, dá de dica para todos que estão assistindo. Comecem a ler a palavra por provérbios. Eu aprendi a amar a Bíblia por provérbios. Tipo, e eu intercalo, sabe? Vou ler, digamos, Mateus, vou lá, daí eu leio um capítulo de Mateus, daqui a pouco eu tô lendo Provérbios e não, porque ali tu aprende a amar as coisas de Deus mesmo. Olha só. Maravilha. Maravilha, Tchê. Vamos para a próxima. A quinta camada é o que é o consciente espiritual. Opa, errei. Emocional. Emocional, que é a nossa alma, né? O que eu tava falando. A nossa alma, ela deve governar sobre o nosso corpo. Ela deve... Porque é uma equalização, né? Não é bem um equilíbrio, eu acredito. É uma equalização entre o corpo, a alma e o espírito. Né? Se o corpo puxa para um lado e o espírito para o outro, a alma fica no meio, ela não vai conseguir nem fazer direito um, nem fazer direito o outro. Então, a gente tem que deixar que a alma... Não pode ser equilíbrio, né? Ele fala isso, que não pode ser equilíbrio, mas eu gostava de usar muito essa palavra, de ser equilibrada, né? Mas tudo bem. não pode usar mais. Eu já falei da alma, eu sei, né, o que eu tinha para falar. Eu falei no primeiro. Já posso pular para o 6, então. Sim, porque a gente tem que correr, porque falta 8 minutos. Agora a gente tem que... Ela nem se deu conta. Tanto que foi rápido. Então tá. Vendo? Foi libertadora. A bichinha destravou, ó, gente. Agora ela vai fazer live. E o QS é o consciente espiritual, né? É a nossa camada do propósito. É o nosso espírito, né? Ele se conecta diretamente com Deus. E também, uma coisa que eu tenho anotado aqui, quando Jesus foi para o deserto, né, que depois ele se batizar, ele foi para o deserto, ele lembrava, ele era Deus, mas ele era homem, né? Eu não... Muitas coisas eu ainda tenho um pouco de questionamento, mas ele era homem também, e no deserto, assim como nós, ele também deve ter sofrido. E ele lembrava muito do que a mãe dele falava, né? Porque Deus não ia dar o seu filho para qualquer mulher, né? Não quero desrespeitar, mas não ia dar para uma mulher que não ia cuidar dele, não ia dar para uma mulher que não era virtuosa, né? Então, ele lembrava as palavras que a mãe dele dizia. Tu é amado, tu é próspero, tu é filho de Deus, tu é um homem forte. Né? Que a gente venha semear isso. Isso eu penso assim, agora eu entendo. Então, eu tento semear isso na vida do meu filho, para quando ele passar pelo deserto, que vai ser óbvio, ele entender e ele lembrar quem ele é. Né? A gente sempre lembrar. E... eu acho que era isso. E uma coisa que o diabo, ele gosta de chegar na nossa cabeça, ele sempre chega com um si, né? Com uma... Assim, olha como
para Jesus, né? Se você né? Se você é o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Se isso, se aquilo, né? Quando vem o se, a gente pode pensar assim, Gerando dúvida, né? E é isso. Eu acho que eu já falei. E vai pro 7º. E o 7º, vamos lá já. E o 7º. O 7º, então, é a plenitude. É o descanso, é o transbordo, é o desfrute, né? É o lugar onde Deus dá tanto pra ti, tanto que tu não consegue pegar com as mãos. Eu fico imaginando, porque às vezes tu vai numa piscina, vai num rio, vai num lago, numa praia, tu pega assim as coisas, transborda, assim, eu fico imaginando a cena, Deus te dando e transbordando. Você já tá transbordando. Amém. Senão você não tava falando, isso já é transbordo. Eu fico tão feliz, sabe? Porque antes de vir pra cá, eu já, assim, eu não sei o pessoal daqui, mas eu fui criada, assim, de uma forma bem simples, sabe? Criada com a roupa da irmã mais velha, das tias, das primas, sabe? Nunca teve problema algum com isso. E lá, como faz muito frio, eu tinha muito casaco. Casaco aqueles de lã batida, que eles geralmente são bem caros, assim. Uhum. Mas que eu tinha tudo ganhado, sabe? E o legal é que quando eu fui fazer minhas malas pra vir pra cá, eu dei todas. Eu não tenho casaco aqui, porque eu nem sinto frio aqui. Eu dei tudo. A minha mãe, vai dar tudo. Eu disse, sim, mãe, eu vou dar tudo, sabe? Dá tudo, porque... E eu também acho legal, porque eu não sou muito apegada, eu não sou apegada em nada, sabe? E nem eu tinha um iPhone, quebrou. Na verdade, foi eu quebrei. Quebrou, pronto, tá, tem outro ali, eu vou usar. É uma coisa assim, tu não ser apegada a coisas. Uma coisa que eu falei até pro meu pai essa semana passada, eu acho que foi semana passada, pai, não queira coisas da terra, sabe? Não se apegue em coisas da terra. Na terra a gente vai ter aflição, na terra a gente vai ter alegria, mas não se apega a coisas da terra, sabe? Queira coisas do céu. Eu não lembro direito o nome, não sei se é um profeta, que Deus disse que tinha um memorial das coisas que ele fazia, sabe? Lá no céu. Memória, não lembro também. Eu não sei se tu já ouviu falar, mas eu acho que é um profeta. Sim, Samuel. Samuel, que ele tinha um memorial da. Uhum. E eu fiquei assim, cara, é isso que eu quero, sabe? Eu não tô nem aí. Lá em Santa Rosa eu tinha a casa toda mobiliada, eu larguei tudo e bora pra lá. E Deus transborda na nossa vida, sabe? Hoje eu vejo a minha casa em menos de um mês aqui foi mobiliada e eu não precisei gastar nada. Então, eu vejo Deus, sabe? E o que eu puder fazer, eu quero transbordar na vida de todos, até essas lives. Eu quero começar a fazer mais seguidas. Amém. E é isso. E uma coisa que eu quero terminar dizendo para as pessoas. Deus só vai te dar se você semear. Se você for passarinho e comer, não vai adiantar nada. Vai comer, vai cagar. Não vai adiantar. Foi ótimo. Fechou. Então, eu vou falar que nem o Pablo. Então, finaliza aí, lindinha. Finaliza aí pra gente. Vamos fazer uma oração, será ou não? Pode fazer, se você quiser, pode fazer. Rapidamente. Vai ser uma oração bem rapidinho. Meu Pai, eu oro e eu agradeço por cada pessoa que assistiu essa live, que elas venham ativar suas identidades, venham descobrir os seus propósitos e que elas venham transbordar nessa nossa geração, nessa nossa nação e venham cada vez mais se conectar a Ti. Amém. Amém. Foi ótimo, Manu. Estou muito feliz de ver seu transbordo. Agradeço aí a presença de todo mundo. Foi muito bom. Vamos fazer mais lives agora que você destravou, em nome de Jesus. Tamo junto. Você já tem muito conteúdo e pode jogar isso para fora com pressão. Com pressão e ação. Isso aí. Então tá. Já tá aqui, ó, então, 25. Tamo junto. Salva aí, então.
Beijo, Tamo povo. junto. Vai cuidar das suas vidas. Encerrar aqui, eu acho. Encerrar.